Meu nome é Maria Alexandra Cunha, eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, eu sou professora do tema de governo digital, na graduação, no mestrado, no doutorado, em vários cursos, e eu tive uma carreira no governo do Paraná. Depois eu fui para a universidade, então há muitos anos eu trabalho com esse tema de governo digital. Eu também lidero o centro, no Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, a área de tecnologia e governo. Este congresso tem uma característica, o ICGov tem uma característica bem interessante, que ele reúne pessoas das universidades, da academia, ele reúne profissionais e ele reúne também muita gente de agências multilaterais e internacionais. Então, ele é muito importante para o tema de governo digital, ele tem conteúdo de alta qualidade, mas eu acho que essa característica de reunir pessoas de diferentes perspectivas sobre o tema governo digital é bem interessante. E também acaba atraindo a indústria, fornecedores, por conta das pessoas que reúne. É interessante que ele está acontecendo no Brasil, e eu acho que essa característica de mesclar essas diferentes perspectivas é interessante para quem trabalha em governo digital. O governo digital, se a gente entender a aplicação do uso de tecnologia e governo, ele é bem antigo, né? As primeiras empresas de tecnologia em governo no Brasil são de 64, Pedro. Então, 64. é, é, 64, o Serpro e a Celepar foram as primeiras empresas de tecnologia do executivo no Brasil. É, então, eu acho que o Brasil caminhou muito. O Brasil está bem ranqueado nos índices internacionais de governo eletrônico, mas, de fato, nós temos que avançar na matéria de governo eletrônico propriamente dita, de governo digital, da aplicação do uso de tecnologia pelo governo, mas também nós temos que avançar na forma como as pessoas, a sociedade usa essa tecnologia, como a sociedade se apropria dos ganhos que a tecnologia vai ter. E nós temos que também tratar aquelas consequências que a tecnologia trouxe, como maior exclusão agora por conta da tecnologia e outros efeitos que não eram esperados. Então, acho que a gente tem que avançar ah, em tratar esses efeitos que não tinham sido esperados. Eu acho que nós temos ainda muita coisa para evoluir, Pedro. E numa federação, no Brasil, nós temos que evoluir muito na integração entre governos, né? Porque numa federação os entes são autônomos e isso traz grandes desafios para a tecnologia, né? Para o uso de tecnologia. Nós temos também desigualdade no uso de tecnologia. Nós temos governos e algumas áreas dentro de alguns governos muito avançadas, e nos mesmos governos nós temos outras áreas não tão avançadas, e a gente também tem desigualdade de uso de tecnologia. Então, tem governos estaduais, por exemplo, que usam melhor tecnologia que outros, e tem municípios extremamente avançados e tem outros que usam menos tecnologia. Então, nós temos que diminuir esses gaps e temos que avançar nesse ponto. Isso do ponto de vista de governo, por exemplo, é uma questão. Uma outra questão é os governos se apropriarem das novas tecnologias, da inovação tecnológica nos seus processos e na sua prestação de serviço ao cidadão. E aí, em termos da sociedade, nós temos que ampliar o uso de tecnologia e para resolver as desigualdades que nós temos hoje no país. E aí eu não falo só da desigualdade dos meios digitais, mas falo da desigualdade estrito sensu, como é que a gente usa tecnologia para ampliar as formas de
de políticas públicas, das maneiras com que a gente está tentando no Brasil reduzir essas desigualdades, né, as desigualdades sociais. A inteligência artificial, ela já é bem conhecida dos informáticos, né, Pedro? Eu estudei na década de 80, né, e na faculdade, e a gente já falava da inteligência artificial. É claro que agora a gente chegou num ponto da tecnologia que a gente está vendo as consequências dela e o uso dela no dia a dia. Eu hesito em ter bola de cristal, mas hoje, porque em tecnologia o que a gente percebe é que todas as nossas previsões não foram bem sucedidas na área de tecnologia. Mas o que eu percebo da inteligência artificial, de fato, já tem muita gente usando inteligência artificial no Brasil, especificamente o Judiciário, o Ministério Público, mesmo os governos estaduais e municipais na prestação de serviço ao cidadão, chatbots. Então, já tem muita aplicação de inteligência artificial, ou pelo menos de aplicações de inteligência artificial. Mas o que eu percebo é que a gente precisa aprender a como tirar proveito dessa tecnologia. E não é diferente de outras novas tecnologias com as quais a gente já lidou, né? Mas a gente precisa, no governo, formar pessoas para ela, no governo a gente precisa experimentar, precisa ver o que dá certo, o que não dá certo, como é que a gente pode obter um melhor uso da tecnologia. Em relação à corrupção, o uso de tecnologia pelo governo, ele permite mais transparência, processos mais rápidos, ele permite, por exemplo, dados abertos, que a sociedade possa fazer usos dos dados governamentais para indicar problemas e desvios que eventualmente possam haver. Então, agora, a questão do combate à corrupção é muito mais uma questão política do que uma questão de tecnologia, né, Pedro? Porque nós tivemos agora, nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos eu vou afirmar que a gente teve um retrocesso, por exemplo, em termos de dados abertos no Brasil, né? Nós tivemos muitas bases que já estavam abertas e nos últimos 4 anos elas continuam lá com um pequeno detalhe, elas deixaram de ser atualizadas. Então, essa é uma questão muito mais política do que do uso de tecnologia, mas, de fato, dados abertos é uma grande é uma grande possibilidade de aumentar a transparência e de você ter a possibilidade do escrutínio público. Em relação à diminuição do número de funcionários, o que eu te diria, eu nem sei se diminuir o número de funcionários é o objetivo. Eu acho que o grande objetivo é a gente ter a prestação de serviços públicos mais eficiente, mais rápida, de mais qualidade, políticas públicas mais efetivas, mais eficientes, de mais qualidade, economia no uso de recursos. Então, esses são os ganhos que o uso de tecnologia traz. Eventualmente, quando a gente torna os processos melhores, quando a gente torna a prestação de serviço melhor, você pode reduzir funcionários ou realocar funcionários. Mas eu acho que o benefício do uso da tecnologia não é diminuir funcionários, mas é prestar melhores serviços ao cidadão, mais eficiente, com menos gasto de recursos, e aí, eventualmente, com menos gente.